Será que a inteligência artificial consegue escrever um roteiro de cinema? É o que nós vamos descobrir agora. Eu estou aqui com uma ferramenta que, na semana em que eu estou gravando esse vídeo, está lançando a sua versão 4.0, que inclusive promete ser muito mais poderosa do que a que eu estou testando aqui nesse momento, para você entender um pouco esse formato aí. Nós vamos também tentar falar um pouquinho se essa ferramenta, será que ela vai roubar o posto do roteirista, do escritor, do jornalista? E será que ela pode, de alguma forma, ajudar um profissional a escrever um roteiro de cinema, um texto jornalístico? Vamos ver agora? Beleza, pessoal, eu tô com a ferramenta aberta aqui, o nome dela é o ChatGPT ou ChatGPT, né? ChatGPT, sei lá, como você quiser pronunciar aí. O endereço dela eu vou deixar aí na descrição do vídeo para você que quiser ter acesso a clicar ou você quiser digitar aí na sua tela, no seu navegador. O endereço é chat.openai.com, beleza? E aqui eu deixei na ferramenta já um textinho já digitado, né? Isso aqui é a premissa de um curta que eu produzi em 2012, né? É o Lambari, é mais ou menos isso aqui. A gente tem isso aqui na introdução, só que é um texto narrado. E aqui eu estou pedindo a ferramenta para escrever uma cena baseada nessa ideia, ok? A ideia é a seguinte: escreva uma cena de roteiro de cinema no formato Master Scenes. Master Scenes, pessoal, para quem não conhece, é uma formatação padrão da indústria, principalmente da norte-americana, e que a gente utiliza aqui no Brasil também. Inclusive, tem um livrinho do Hugo Moss, deixa eu... achei, que é esse aqui, ó. Como formatar o seu roteiro, um pequeno guia de Master Scenes. Na verdade, eu tenho um livro físico, mas ele é facilmente encontrado em PDF, está disponível gratuitamente em várias plataformas aí, e você pode ter acesso a isso aqui. Então, eu estou pedindo ele para formatar em Master Scenes. Vamos ver se ele consegue basicamente formatar isso em Master Scenes, ok? Vamos lá. E aí, o que acontece na cena? Um pai ouve a mãe sonhando e falando em voz alta que o filho dela é de outro homem, entendeu? Então a gente tem aqui um problema, vamos ver como é que ele vai lidar com isso. Eu vou dar aqui o Enter e a gente vai acompanhando. Ó, você vê, ele está carregando, ó, começou. Ó, a formatação começou legal. Quarto casal. Um quarto de casal escuro. A câmera se aproxima lentamente da cama. Não, aqui já começou com um problema porque a gente não costuma colocar esse tipo de informação aqui no roteiro, que é informação que se relaciona com a câmera, assim, de forma muito banal, assim. Mas enfim, vamos lá. Se aproxima da cama onde um homem, José, ele deu o nome para a personagem. José, de cerca de 40 anos, dorme profundamente. A luz da lua entra pela janela e ilumina seu rosto. Ao fundo podemos ouvir a respiração tranquila da esposa de José, Ana, de 35 anos. Beleza. E aí, de repente, Ana começa a murmurar algumas palavras ininteligíveis. José acorda lentamente, se vira para olhar a Ana. Ela percebe que ela está sonhando e falando em voz alta. Ana, sonhando, murmurando. Não é seu filho, José. Eu te traí com outro homem. José fica paralisado observando Ana enquanto ela continua a falar em seu sono. Ana, sonhando, murmurando. Me perdoa, por favor, eu não sabia o que estava fazendo. José parece atordoado, tentando processar o que está ouvindo. Ana, sonhando, murmurando. Eu amo você, José. Eu amo nosso filho. José se levanta da cama em silêncio, vai até a porta do quarto. Ele para por um momento, olha para Ana e suspira. Ele fecha a porta com cuidado e a câmera se afasta do quarto, deixando José sozinho em seu próprio mundo de pensamentos. Fade out. Bom, e se eu já tivesse mais coisas construídas aqui? Ok? Vamos pensar que a minha história não seja basicamente essa. Então, quer dizer, quanto mais informações eu vou dar para o ChatGPT, mais ele vai... ChatGPT. Quanto mais informações eu vou dar para o ChatGPT, mais ele vai trabalhar a minha trama. Vamos lá, então. Vamos testar aqui. Ó, esse aqui é onde um pai... Vamos colocar o nome dele. Joaquim, de 50 anos, preto, ouve a mãe sonhando. A mãe, vamos falar da mãe. Mãe, 42 anos,
preta, sonhando e falando em voz alta que o filho dela é de outro homem. Vamos colocar um sentimento aqui para o José. Como é que o José lida com isso? José sente ódio contido. E agora, vamos ver o que ele vai fazer pra gente. Eu escrevi errado, Joaquim? Meu Deus. Eu escrevi errado, Joaquim. Escrevi o nome errado. Mas enfim, tá vendo? Ele está construindo outra história, outras situações e está construindo essa história a partir das informações que eu passei para ele. Mudou o nome, né? O diálogo. Vamos ver qual que é a reação que ele deu para o Joaquim, né? Joaquim fica em silêncio, sentindo ódio contido dentro dele. Ele se levanta da cama lentamente e se veste em silêncio. Ele caminha até a porta do quarto, sem acordar Maria, e sai, fechando a porta com cuidado atrás dele. Então, vocês estão entendendo, gente? Isso aqui, assim, de toda forma, isso assusta um pouco a gente, correto? Eu acho que você que nunca tinha visto ou nunca tinha testado essa ferramenta, no mínimo deve estar achando assim, caramba, como essa ferramenta consegue fazer isso? Lembrando que essa versão aqui possivelmente é a versão um pouco mais antiga do ChatGPT. Entretanto, nós precisamos entender que essa ferramenta, ela não funciona sem a presença ou sem a ação de um cérebro humano. A história ele vai construindo de forma muito genérica e quanto mais informações você vai dando para ele, ele vai construindo a sua história de forma mais interessante. Você pode perceber que os diálogos são problemáticos, né? Inclusive, eu vou testar aqui agora se você, por exemplo, gosta de escrever um roteiro e gosta já de escrever da forma como a personagem falaria durante as gravações, vamos ver como é que ele se adapta a isso. Vamos ver? Vou pedir de novo para escrever. Vamos ver. Vou copiar, vou colar aqui e vou escrever o quê? As personagens elas têm sotaque mineiro. Os diálogos estão em sotaque mineiro. Vamos ver se ele entende. Vamos ver se é o sotaque dele agora. Vamos ver se é o sotaque. Ele até falou que tem sotaque mineiro. Sonhando. Ô Joaquim. Olha lá. Ô Joaquim, ele não é seu filho, não. Veja que ninguém fala assim em Minas, pô. Ele não é seu filho, não deve falar. Não, mas, pô, enfim. Eu te traí com outro homem. Enfim, cara. Mas assim, por mais que seja até engraçado, eu acho que isso assusta um pouco, né? Eu acho que a primeira vez que eu utilizei o ChatGPT, eu fiquei um pouco assustado, porque quando as pessoas falam, não, ChatGPT, deixa eu ver se você escreve um roteiro assim, né? Deixa eu ver de que forma ele entrega esse tipo de informação. E assim, eu fiquei assim, assustado, acho que a palavra é essa, assustado. Mas, entretanto, depois do susto, a gente pode pensar que isso pode ser útil, né, pra gente. Por exemplo, se eu quero escrever, por exemplo, a descrição de uma locação e quero poupar tempo nesse processo, eu posso dar as informações básicas e pedir a ferramenta para escrever para mim, para que o meu tempo seja poupado, né? Então, assim, só para a gente pensar nas possibilidades de quais seriam os benefícios, de quais seriam os problemas dessa ferramenta para a gente que trabalha com audiovisual, que a gente que trabalha com texto. Será que isso pode, de alguma forma, atrapalhar quem trabalha? Ou pode, de alguma forma, criar um caos, né, talvez assim, nesse processo de construção de um projeto audiovisual? Na minha opinião, não. Na minha opinião, porque, como eu disse anteriormente, é uma ferramenta que ela necessita
da ação humana, ela precisa de um cérebro humano por trás. Outra coisa, para que uma pessoa escreva um roteiro, por mais que você esteja utilizando uma ferramenta, só o cérebro de uma pessoa por trás dessa ferramenta não vai ser capaz, ela precisa de ter algumas informações adicionais, como, por exemplo, uma educação básica para quem está buscando construir um roteiro, que é noções de estrutura, de história, noções de construção de uma personagem, noções de formatação, enfim, uma série de outras informações que o roteirista tem. A ferramenta, por si só, ela pode te auxiliar, né, por meio de seu algoritmo, a construir. Mas quem tem a formação, quem tem as informações, é realmente uma pessoa capacitada. Bom, eu poderia, por exemplo, né, a gente fala muito, por exemplo, da jornada do herói. Eu também não gosto muito de falar da jornada do herói, nem gosto muito da jornada do herói, mas quando a gente fala de jornada do herói, eu quero escrever um roteiro a partir da jornada do herói. Eu coloco a minha história. Será que ele faria isso? Eu não testei ainda. Mas será que ele faria isso? Eu quero escrever meu roteiro. Eu coloco a sinopse longa da minha história ali e peço ele para me dar insights de como a minha história funcionaria por meio da jornada do herói, né? Então, assim, cara, são muitas possibilidades, são muitas, principalmente para quem está aprendendo. Agora, vamos pensar, gente, que a indústria cinematográfica é extremamente centralizada em determinadas cidades. Uma pessoa, por exemplo, que vai receber, por exemplo, nesse ano a gente possivelmente vai receber a Lei Paulo Gustavo. A pessoa mora numa cidade com 25 mil habitantes, a pessoa quer escrever um roteiro, a pessoa quer produzir um filme, e a pessoa não tem noção, não tem dinheiro, ela não teve condição de ir para Nova York fazer uma faculdade, não teve condição de ir para São Paulo fazer uma faculdade, ela não teve condição de ir para Juiz de Fora fazer uma faculdade de cinema, para BH, que seja. O que ela vai fazer? Ela pode utilizar essa ferramenta para escrever a sua história, sabe? Obviamente com os seus processos intuitivos, né? Com pesquisa, com formação adicional, de repente com a leitura de livros, essa ferramenta pode ali ajudar essa pessoa a construir. O que eu percebo, na verdade, é que tem muita gente que quer que esse processo de produção artístico, né, ele continue centralizado, que poucas pessoas, né, que são as dotadas dos processos divinos, que, né, aquela ideia meio platônica de como se a arte fosse um dom divino, são capazes de fazer. Isso é mentira, velho. Isso é mentira. Na verdade, esse processo de aprendizado da construção de histórias, da produção de história, do processo de produção de filmes, isso pode chegar a mais pessoas. Isso não é nenhum dom divino que a pessoa recebe, ela vai fazer. Isso é fruto de estudo, isso é fruto de prática, isso é fruto de encontro do homem com a matéria, enfim, sabe? O problema é que muita gente quer que isso fique centralizado. Então, eu percebo que o ChatGPT, nesse momento, ele vai auxiliar as pessoas a produzirem os seus conteúdos. Beleza? Então, a minha percepção da plataforma, no momento em que ela está hoje, é essa. Ela não é perfeita, ela não tem condição de te entregar um roteiro de cinema de forma muito complexa. Ela é genérica, né? Os diálogos são frágeis, sabe? As estruturas, ela te dá alguns insights. Eu utilizaria a plataforma, para ter insights, para me auxiliar na formatação do roteiro, para a construção de descrição, sabe? Porque se eu fizer, por exemplo, eu tenho histórias, as minhas histórias, elas já estão na minha cabeça, eu já tenho quase 20 anos de trabalho com audiovisual, então eu já tenho experiência. Então, para mim, hoje, ela é frágil, mas ela pode me ajudar a escrever mais rápido. Então, pessoal, é isso. Então, eu espero que você tenha gostado dessa pequena análise da ferramenta, né? Para você ter esse seu primeiro contato aí, faça os seus testes, veja se isso é útil para você, entende? Inclusive, se você acha que isso é um lixo, comenta aqui no vídeo, fala assim: pô, Márcio, isso é um desserviço, essa ferramenta é ruim, essa ferramenta vai banalizar. Então, cara,
manda a sua interpretação aí dos fatos também. Se você gostou do vídeo, achou que isso pode te dar um insight legal, isso vai te ajudar de alguma coisa, comenta aí também, cara. E compartilhe com as pessoas, né? Se gostou aí dos conteúdos, eu tenho um curso aqui de introdução à produção de um curta-metragem, né? Mostrando as etapas da produção de um curta-metragem. Se você quiser, pode assistir aí, né? Se inscreva no canal, seja bem-vindo. E é isso aí, camarada. Até a próxima. Valeu!